Senhores, me responda o seguinte: vocês investiriam um dinheiro em algo que vocês saberiam que o retorno seria menor do que o dinheiro investido? Não, não fariam isso, a não ser que vocês sejam pancados da cabeça. Então, o mercado funciona assim. Você precisa ter um retorno, você precisa visualizar um retorno para você investir pesado. Se você perceber que o retorno vai ser menor do que o teu investimento, você não vai investir. Ou você vai investir menos. Isso é básico. Básico. Agora, parece que o pessoal que está no topo, os manda-chuvas, eles não estão interessados nisso. Eles querem fazer o lado deles, porque eles já estão com a vida decidida mesmo, né? Já estão no meio do sistema, né? Não precisa nem ser uma pessoa mais velha. O cara novo pode ser também. Ele está no meio do sistema, ele está protegido. Então, ele não está nem aí, porque o dele está garantido. Então, eu vou ler aqui rapidamente, porque eu não quero fazer um vídeo longo. O presidente da FIFA promete tomar medidas contra ofertas baixas de emissoras para a Copa Feminina de Futebol. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, poderia ser Gianni Infantil. Cogita não transmitir a Copa do Mundo Feminina nos grandes países europeus. Oh, que ameaça! Não vamos transmitir a Copa do Mundo Feminina. Todo mundo vai arrancar os cabelos. Precisamos assistir. Não podemos ficar sem assistir. O mandatário da entidade máxima do futebol está insatisfeito com as ofertas abaixo das expectativas das emissoras de televisão. Lógico, as emissoras de televisão, elas visam lucro. Então, elas percebem quando o negócio vai dar bastante retorno ou não. Então, elas não vão investir uma grana alta só porque o presidente da FIFA quer. Só porque a turma lacradora quer. E daí tomar um tufo financeiro. Se as emissoras continuarem sendo injustas com a Copa do Mundo Feminina e com as mulheres, nós teremos a obrigação de não exibir a Copa do Mundo Feminino nesses 5 grandes países europeus, disse Gianni Infantino, presidente da FIFA. Tá, mas sendo injustas, quem é que levantou? Alguém disse? Alguém tem uma prova? Um alto dirigente, um presidente da República, alguém falou que não se pode fazer a Copa Feminina de Futebol? Alguém disse que não se pode fazer a Copa Feminina com as mulheres? Não. Ninguém está se opondo. O problema é que isso envolve dinheiro, patrocínio.
Então, se o futebol feminino atrai, por exemplo, 5 mil torcedores e o futebol masculino atrai 70 mil, não preciso nem explicar, né? É só entender um pouco de matemática para saber. E assim, ó, o futebol feminino, vamos falar a verdade. O futebol feminino, por exemplo, é diferente do vôlei. O vôlei feminino, ele tem um alto padrão. Não tem aquela mesma força e explosão do vôlei masculino, mas ele tem um alto padrão. Agora, o futebol feminino, senhores, por favor, é pior do que um time de várzea. Parece que você está assistindo uma escolinha de futebol de meninos de 7 anos. A seleção brasileira, ela perdeu para o time sub-16 do Grêmio. E se não me engano, eles tiveram que parar o jogo, porque senão a goleada ia ser vexatória. Então imagina, uma seleção perder para um time sub-16 de meninos. Então, a discrepância é absurda. É absurda. Então, você não há como forçar só porque você quer uma inclusão, você tem uma utopia de inclusão, você não pode forçar as coisas antes do tempo. Tem que deixar as coisas irem se desenvolvendo. Tem mais aqui um trecho. A Copa do Mundo Feminina será disputada na Austrália e Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto. Por causa da diferença de fuso horário, as negociações na Europa se tornaram difíceis e ainda não foram finalizadas. Os países criticados por Infantino são Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália e França. Bom, as maiores potências futebolísticas da Europa, quer dizer, se esses aí caírem fora, pifou a coisa. Na crítica sobre as emissoras da Europa, Infantino ressaltou que as mesmas pagaram entre 100 e 200 milhões de dólares pela Copa do Mundo masculina, mas estão oferecendo entre 1 a 10 milhões de dólares para o Mundial feminino. Tá, mas ele quer o quê? Ele quer que os caras botem fogo no dinheiro? Se os caras investiram entre 100 e 200 milhões de dólares na Copa masculina, imagina o retorno que os caras tiveram. E se eles estão oferecendo entre 1 a 10 milhões de dólares, eles sabem que o retorno será bem menor. Então, por isso que eles estão oferecendo essa quantia bem menor do que a oferecida à Copa masculina. Só que ele está brabo e ele quer que invista 200 milhões de dólares na Copa feminina. Que o pessoal vai torrar dinheiro agora? Esse identitarismo, isso vai acabar praticamente com todas as coisas. Vai acabar ainda com o futebol masculino. E mais outras atrações esportivas e empresas e olha, e tudo que é coisa.
Se eles continuarem forçando uma inclusão só para dizer que estão fazendo bonitinho, o que vai acontecer? Acaba que aí uma empresa dessas, uma empresa, por exemplo, forçada a ter que contratar por cotas ou por legislação, cotas é a legislação. Aí a empresa pede concordata, daí o que acontece? Homens e mulheres são despedidos. Pronto. Aí, em vez de ser 50 mulheres, 50 homens, são 100 pessoas sem trabalho. Aliás, em vez de ser, por exemplo, 20 mulheres, 80 homens, aí com a forçação de barra, a empresa perde concordata e aí todos são despedidos. 80 homens são despedidos e 20 mulheres são despedidas. Quer dizer, sai todo mundo perdendo. É isso que nós estamos nos encaminhando, infelizmente. E parece que o pessoal da alta não está preocupado com isso. Só que eu já disse aqui, isso é inviável. Essas coisas forçadas, elas são tecnicamente inviáveis. Elas não dão certo. Pode dar certo no começo, mas já a curto prazo elas começam a descambar. Então, senhores, é só para vocês terem aqui essa ideia aqui, se vocês não tinham visto essa notícia. É uma loucura que virou esse mundo, é um hospício, eu não sei o que vai acontecer. A gente tem certas previsões, mas é triste, né? Eu não esperava que eu chegaria em 2023 vendo essas barbaridades. Era isso aí, pessoal. Até mais.